Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos intua nessa noite por intermédio dos nossos amigos espirituais e que nós possamos atingir o nosso intento, o nosso desejo, nossa vontade de conhecer um pouco mais do pensamento do Cristo e, mais que isso, de sentir um pouco mais de perto o coração dele também, compreendendo a sua mensagem e que essa mensagem possa calar mais fundo dentro de nós e nos ajudar a promover as mudanças que nós precisamos de promover em nossas vidas. Nós estamos estudando reencarnação, estamos estudando os 15 princípios fundamentais e hoje, dia 25, 25 de julho de 2022, precisamente às 8 horas e 10 minutos da noite aqui em Contagem, Minas Gerais, Brasil. Esse vídeo vai chegar lá para o Japão afora, né? Então tem que identificar bem. Então nós estamos hoje na sequência do estudo dos 15 princípios fundamentais. Nós vamos, então, na sequência, continuar estudando reencarnação. Nos vídeos anteriores, nós tratamos a reencarnação dentro da sua colocação lógica diante de Deus, diante da justiça divina, mostrando-a como um instrumento de aplicação da justiça divina. Depois nós trouxemos o livro do Hermínio Miranda, A Reencarnação na Bíblia, onde nós pontuamos aí algumas passagens da Bíblia, onde fala de reencarnação, onde ensina a reencarnação, onde Jesus confirma a reencarnação. E tudo isso está nos vídeos anteriores. E hoje nós vamos, na sequência, dar continuidade com essa correlação entre esse princípio fundamental, a reencarnação, e todos os outros princípios fundamentais que o antecedem na lista que surgem aí cronologicamente. Então são Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, reencarnação. Então aqui nós temos 8 e para frente nós temos mais 7. Só para a gente ir na proporção que, na medida em que eles forem surgindo, vindo à tona, a gente vai colocando. Vamos fixar nesses 8 primeiros aqui, para que a gente concentre um pouco mais neles. Semana passada nós vimos, então nós estamos estudando reencarnação, e semana passada nós começamos a fazer essa relação um com o outro, porque esse é o propósito, esse é o nosso projeto, de relacionar um com os outros 14. Cada um dos 15 princípios relacionado com os outros 14. Mas antes vamos fazer a nossa prece, para a gente se equilibrar bem, para a gente dar sequência ao nosso estudo. Vamos então concentrarmos-nos, ligar as nossas antenas aí com os planos maiores da vida, entrar para dentro de nós mesmos, deixar fazer silêncio dentro de nós, sintonizarmos com os nossos amigos espirituais, com o coração e o pensamento do Cristo. Querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco, nos amparando, nos intuindo, nos ensinando e nos conduzindo ao melhor entendimento da nossa própria vida e nos ensinando regras novas de nos relacionarmos uns com os outros. Novas para nós, Senhor, porque o Senhor é o nosso modelo e o nosso guia. E tudo sabe, e tudo tem nos ensinado. Ajuda-nos a melhor compreendê-lo, a melhor senti-lo, e dai-nos forças para podermos conseguir, cada um de nós, encontrar os caminhos que o Senhor tem nos ensinado. Fica conosco, abençoa-nos a todos, abençoa os nossos lares, os nossos familiares, abençoe aqueles que
hoje não puderam comparecer aqui. E abençoa, Senhor, os nossos amigos espirituais, verdadeiros responsáveis por esse nosso encontro. Que a Tua paz, Senhor, seja a tônica do nosso diálogo de hoje e que possamos compartilhar dessa paz que é Tua, Senhor, com todos aqueles com os quais nós convivemos no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Muito bem. Então, nós já vimos no vídeo anterior essa relação buscando a lógica da reencarnação com a justiça divina. E hoje nós vamos ver, principalmente, agora de início, sobre o perispírito. Qual que é a relação que há entre perispírito e reencarnação? Perispírito tem as suas funções e tem as suas propriedades e as suas funções, como nós já estudamos, quando abordamos especificamente esse princípio fundamental. E uma das funções do perispírito é exatamente atuar na reencarnação. Uma das suas funções é funcionar na reencarnação. Exercer essa função de ser molde do novo corpo que estará em formação na reencarnação. O perispírito, que é um produto da nossa mente, um produto do nosso psiquismo, um produto do nosso campo mental, e que irá caracterizar todos os detalhes de formação do corpo físico, tanto na aplicação da lei de causa e efeito do lado positivo, do lado bom, do lado do bem, quanto da aplicação da lei de causa e efeito do lado que nos conduzirá aos resgates daquelas falhas que nós cometemos em vidas anteriores. Então, o perispírito é primordial, o entendimento do perispírito, a compreensão, saber, conhecer o perispírito, conhecer as suas propriedades, conhecer as suas funções, porque todos nós somos mais ou menos médios, segundo Kardec nos diz, e o perispírito é o instrumento também da comunicabilidade entre os espíritos, é o instrumento de exercício mediúnico, e nós somos médiuns 24 horas, e nós precisamos de conhecer esse perispírito, que é o instrumento com o qual nós nos comunicamos com o outro espírito, com os outros espíritos. Aí nós vamos lá para o 14º princípio fundamental, influência dos espíritos na nossa vida, e os espíritos nos influenciam tanto desencarnados, quando estamos desencarnados, estamos ainda no plano espiritual, quanto aqui, quando estamos encarnados. E como é que eles nos influenciam? Mente a mente, perispírito a perispírito. Então nós precisamos de conhecer, quanto mais conhecermos o perispírito, mais nós vamos aprimorar essa nossa relação entre os dois planos conhecidos da vida, o plano material e o plano espiritual. E na reencarnação, ele funciona como essa forma, esse molde, Hernani Guimarães de Andrade, né, que chama o perispírito de MOB, modelo organizador biológico. O que é isso? Na reencarnação, no corpo a corpo, célula a célula do perispírito com o corpo físico, há uma correspondência uma a uma, célula a célula, molécula a molécula, nesse processo de formação. Então, ao reencarnar, o primeiro elemento que entra, obviamente, quem programa essa reencarnação é o espírito, mas na hora, instrumentalmente falando, o primeiro elemento que comparece é o perispírito, fazendo essa ligação entre o espírito e o corpo físico. Esse corpo físico já inicia essa ligação quando o óvulo e o espermatozoide se unem, e ali já começa essa vinculação e esse desenvolvimento. E a partir daí, o responsável por fornecer energia durante esse processo reencarnatório, para que aquele óvulo e espermatozoide recém-ajuntado vá se desenvolvendo, ele precisa de energia. Quem que fornece essa energia?
nesse processo reencarnatório, o perispírito. O perispírito, por intermédio dos centros de força, que tem a função de captar energia, processar essa energia e distribuir essa energia. Tem uma camada do perispírito que se chama duplo etérico, e no processo reencarnatório, desde a fecundação, ele já começa a armazenar energia para fornecer ao feto, ao embrião em desenvolvimento. Só para a gente entender, uma hora, um dia, e esse dia já está chegando, a medicina vai começar a compreender isso e a juntar esse conhecimento para que a gente tenha melhores resultados e tenha uma visão mais macro desse processo de nascer, assim como do processo de morrer, de desencarnar. A medicina, a ciência, cada vez mais está se aproximando disso, embora a passos bem lentos, mas chegaremos a esse casamento na hora que for a hora, e Deus sabe a hora que isso vai acontecer. E certamente vai ser a hora em que nós estivermos mais receptivos a isso. Porque a segunda bem-aventurança é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E nós só seremos consolados quando ficarmos consoláveis. E nós só acessaremos também esse conhecimento novo quando nós estivermos acessíveis a ele. Que muitas vezes nós estamos travados, fechados. A ciência acredita muito pouco ainda nos valores espirituais, no lado espiritual. Então, não que Deus não esteja fomentando-nos, mas nós não estamos de mãos estendidas ou de corações e mentes abertas para recebê-lo. Gradativamente isso vai se processando com a mesma velocidade com que a humanidade vai se espiritualizando também. O que é isso? Se desmaterializando, se desvinculando exclusivamente como é vinculado à matéria, quase que exclusivamente com a matéria, e buscando adentrar pelos campos dos valores espirituais também, pelo universo dos valores espirituais. Enquanto isso, a gente caminha separadamente, o espiritual e o material, mas gradativamente isso vai se fundindo, isso vai se trocando, se desmaterializando e, consequentemente, se espiritualizando. Por quê? Porque a Trindade universal é Deus, Espírito e matéria. Enquanto estivermos materializados, nós estaremos pouco espiritualizados. Na proporção que nós formos nos desmaterializando, nós vamos nos espiritualizando. E quando a ciência chegar a caminhar nessa direção com um pouco mais aceleradamente, nós vamos ter esse casamento e vamos ter resultados muito mais significativos nesse processo. Por ora, nós sabemos que o perispírito é a forma, é o elemento primordial nesse processo, no evento da reencarnação, no processo reencarnatório. O perispírito é aquele elemento que o Hernando Guimarães chama modelo organizador biológico. Onde ele vai exercer uma das 4 funções que ele exerce sobre a nossa vida, que está lá no vídeo sobre o perispírito, nos vídeos sobre o perispírito, nós estudamos isso anteriormente, uma das 4 funções, que é a função organizadora da forma. Ok? Então, o que é que nós precisamos para ter reencarnações mais dignas, mais leves, que nos proporcione condições melhores para evoluirmos, que é o objetivo da reencarnação? O objetivo dela é sempre que a gente evolua. Então, o que é que nós precisamos? Moralizarmos-nos. Porque o perispírito, ele vai sentir e vai ser uma consequência da nossa moralidade. A qualidade do perispírito guarda relação direta com a nossa moralidade. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como poder definir moral? Os Espíritos respondem: moral é a regra do bem proceder. Então, quanto mais nós procedermos bem, melhor qualidade terá o nosso perispírito e, consequentemente, como ele é a forma do nosso corpo físico na reencarnação, melhor qualidade terá também o nosso corpo físico.
e melhor qualidade terá também o nosso estágio aqui em cada uma das nossas reencarnações. Nós estamos falando quando a gente vem com comprometimentos por causa das nossas transgressões à lei, e que a gente chega em um processo reencarnatório com comprometimentos sérios que nos dificultam o nosso processo evolutivo aqui. E a gente veio aqui para evoluir, e além de termos que lidar com o processo normal dos desafios da vida, nós temos também que lidar com as nossas próprias limitações físicas. Porque muitas vezes nascemos, reencarnamos com os corpos comprometidos, por causa do comprometimento moral que reflete da mente do espírito no perispírito, que por sua vez vai transferir isso para o corpo. E aí nós vamos entender como é que se nasce cego, surdo, mudo, paralítico, todo comprometido fisicamente. Ok? Então é moralidade. Aí, quando se fala em reencarnação, quando se fala em Deus, quando se fala em Jesus, associando a esse princípio fundamental de reencarnação, Jesus é aquele que vem trazer para nós o manual de instruções para que a gente se moralize e, consequentemente, tenha perispíritos mais aperfeiçoados e tenha, seguramente, reencarnações mais leves, mais brandas, mais lucrativas dentro desse nosso processo evolutivo. Tranquilo isso? Alguma pergunta? Alguém quer falar? Nós hoje estamos de sala cheia, trem bom. No caso dos transtornos psíquicos, transtorno de espectro autista, bipolar, Sim. no caso você falou aí de alterações físicas. Sim. Físicas e psíquicas. Porque a gente tem aparelhos, né, circulatório, aparelho, sistema nervoso, sistema circulatório, sistema digestivo, sistemas e sistemas e sistemas. Então, cada um de nós, em cada reencarnação, se compromete em algum desses sistemas. Como isso afeta no perispírito, exatamente nesse sistema, porque é uma correspondência uma a uma, tá? Entre o corpo físico e o perispírito, entre as moléculas, entre as partículas, entre as células, ou chamemos do que formos. Mas entendamos que há uma correspondência, lá na matemática, lá no início da matemática, não sei se vocês se lembram dessa expressão, correspondência biunívoca, uma a uma. A com A, B com B. Você lembra disso? Não, gente? Lá nas primeiras lições de álgebra. Então, há uma correspondência biunívoca, uma correspondência uma a uma, entre as moléculas e as células do corpo físico e a célula do perispírito. Só que a célula do corpo físico é física, e a do perispírito vamos chamar assim de semifísica, semimaterial. Tipo assim, gelo e água. Do perispírito está naquela fase da água, do corpo físico está na fase do gelo, mas há uma correspondência uma a uma. Em cada um em sistema, de repente a criatura surge com problema no sangue. O seu sistema circulatório está comprometido. O sistema hematológico está comprometido, porque ele tem débitos com a lei divina naquilo que vai refletir, que refletiu da mente para o perispírito, que energeticamente isso acontece, e que por sua vez vai refletir no corpo físico. Ele já chega aqui com problemas no sangue, chega aqui com problemas de autismo, com problemas neurológicos, com problemas de formação, porque o cérebro não está em disfunção, por causa de comprometimentos celulares no perispírito que reflete no corpo físico. Deus não coloca sobre as nossas costas carga que a gente não dá conta de carregar. Por isso que a gente não vem completamente falido. Não, a gente sempre vem com cargas que a gente dá conta, obviamente. Tanto é que no planejamento reencarnatório, a gente vai, às vezes, meio afoito e fala, agora eu vou resolver isso. Aí, como há um acompanhamento espiritual
no plano espiritual, segundo informações que os amigos espirituais vêm nos passando, há esse acompanhamento dentro desse planejamento reencarnatório, que chega para nós e fala assim, não vai levar isso tudo, não, que você não vai dar conta, você está entusiasmado. Então, não entusiasma não, pega leve aí, vamos devagar. Então, é isso, então vamos tirar esse, vamos tirar esse. Vai com esses dois aqui, que se você der conta, tá bom demais. Sim? Silvério pergunta para Manassés se o planejamento reencarnatório dele já estava pronto. Ele falou que ainda não, mas ele ficou muito satisfeito do Silvério ter acatado a sugestão dele. Sim. Do grupo. Sim. Aí ele falou assim, sim, sugestão muito boa, porque o defeito na perna vai me ser muito útil. Sim. Defeito na perna vai me ser muito útil. Ele estava preparando a encarnação dele. Aí o André Luiz vira para ele assim, como assim? Aí ele explica, porque na outra reencarnação, a vaidade me fez perder o caminho. Questão psíquica, mental, a vaidade... Emocional. Olha pra você ver, então muitas das vezes a gente acha que cortou a perna, né? Então, sim. Um desregramento, né? Mental dele, pela vaidade, e aí para que ele tenha sucesso na próxima, ele fala isso, para que eu tenha sucesso, né? Eu vou com defeito da perna para poder não cair nesse defeito. É sensacional o diálogo lá. Então, gente, isso tudo, o interessante é a gente sentir e ter a convicção que isso tudo tem um comando, que é um comando divino. As leis divinas regem tudo isso. E quando a gente acredita verdadeiramente nisso, a gente vai atingindo um novo patamar, vou chamar na pobreza da nossa linguagem, um novo patamar de fé, uma nova expressão de fé, ou uma tomada de consciência no campo da fé, para a gente, porque fé, na verdade, é um processo, é um ato de entrega. A gente tem fé quando a gente se entrega. Vamos dar 3 exemplos aqui. Quando a gente entra no avião, nós temos fé no condutor do avião, de tal forma que nós entramos e nos entregamos. Com aquela confiança, aquela certeza de que ele vai levantar aquele bichão, botar aquilo no ar e depois vai botar aquilo no chão. Quando a gente entra no ônibus para viajar daqui para São Paulo, por exemplo, daqui para Rio de Janeiro, daqui para Bahia, você entra no ônibus, o motorista está lá, guiando aquele trem, daquele tamanho, e curva, e estrada, e buzina, e você lá vai lá roncando, então, fazendo o seu crochê lá, fazendo o seu crochê, lendo o seu livro, lendo a sua revista. Ela veio para a reunião e falou assim, eu tenho que entregar essa peça hoje, e vou ficar atenta, mas vou ficar no meu crochê aqui, tá? Ótimo, tudo bem. A gente consegue, né, tá ouvindo e vinculado. Então, se for homem, costuma errar uns pontos, né? Mas a mulher consegue separar esse trem bem e sair lá na frente sem errar. Porque o homem tem uma caixinha mais quadradinha, mais fechadinha, né? A mulher, a caixinha já é mais... E também é treinamento. Então, gente, isso é fé. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, então a gente vai no anestesista, conversa com ele, aí depois a gente vai lá, cirurgia do coração, você pode morrer ali, você está entregando a sua vida na mão do médico. Então é uma coisa assim, doutor, olha aqui, é o meu maior patrimônio, mas toma conta dele direito, você fala isso, você primeiro fala isso, não, você simplesmente se entrega. Por que nós não aprendemos a fazer isso com as coisas de Deus? Por que nós não aprendemos a ter essa relação de confiança e de entrega com Deus? Então, no processo reencarnatório, quando a gente vem para cá, toma esse trem, esse avião de lá para cá, né, esse ônibus de lá para cá, e nessa viagem aqui, que nós estamos aqui de passagem, em viagem também, daqui a pouco nós vamos viajar para o lado de lá,
Então, quando a gente faz isso, por que a gente entrega a condutores, e aquele que é o condutor, a inteligência suprema, a misericórdia suprema, a justiça suprema, soberana, a bondade soberana, está lá na questão 12 do Livro dos Espíritos, esses atributos de Deus, a gente fica com reservas. Então, o que a gente precisa nesse processo de construção de fé é a gente ir aprendendo a fazer aquilo que nos cabe fazer o mais bem feito possível e começarmos a aprender a verdadeiramente entregar para Deus o que é dele. Porque muitas vezes nós não fazemos o nosso bem feito, como precisávamos fazer, e ainda queremos ficar tomando conta da parte que Deus vai querer, que Deus vai fazer, naturalmente fazer. Por que naturalmente? Porque ele rege todo o universo nos seus mínimos detalhes. Nessa visão macro do universo mesmo. Nos seus mínimos detalhes, por intermédio das suas leis. Nós vimos, quando estudamos lei de causa e efeito, que a expressão da lei de causa e efeito é exatamente essa. A gente não tem uma lei de causa e efeito, ela é punitiva, ela é para castigar, ela é para beneficiar. Não. Ela é para que a lei divina, as leis divinas se cumpram. Em que se sintetiza, então, a lei de causa e efeito? Tudo está em harmonia no universo. Porque as leis divinas são boas, são justas, são honestas, são imutáveis, são eternas, são universais, não são planetárias. Então, está tudo em harmonia. Quando a gente desarmoniza isso, nós entramos em choque com a lei de causa e efeito. Então, nós chamamos para nós a responsabilidade de consertar, de reharmonizar isso. E isso vai eclodir na reencarnação. Sim? Bons usuários. Bons usuários. Bons usuários, exatamente. Bons usuários e bons usufrutuários. Usufrutuários. É porque a gente... A essência de tudo é a moralidade. O que é moralidade? Regra do bem proceder. Essa que é a essência. Mas como fazer isso? Aí nós temos um manual de instruções, que é o nosso Evangelho. E que nós usufruímos muito pouco dele. Usufruímos muito pouco daquilo que é o nosso maior patrimônio, que é a nossa vida. Porque não seguimos o manual de instruções, como seguimos o manual de instruções para usufruir de coisas materiais, de patrimônios, utensílios, objetos, etc. A gente, para quê? Para tirar o melhor proveito que ela pode nos oferecer. Mas aquilo que é o nosso maior patrimônio, a gente não usufrui. Sim? Quem teve carro zero, ninguém acendeu o manual do proprietário do carro. Ninguém lê. E fica apanhando, né? E às vezes porque não lê, não extrai do carro novo tudo o que ele pode oferecer. E cada reencarnação nossa, gente, é um carro novo que nós ganhamos. É um veículo novo que nós ganhamos. E se a gente não lê o manual quando compra um Fusquinha, aí também a gente não vai ler o manual quando compra uma Ferrari, porque o objetivo das reencarnações é nós irmos crescendo em qualidade, para que esse veículo aqui, que é o nosso corpo físico, chegue a ter uma qualidade, só em termos de comparação, obviamente, de uma Ferrari daqui a pouco, que é o que o espírito mais elevado, que aí nós temos que vincular isso aí à reencarnação e evolução, porque os espíritos mais elevados reencarnam em corpos muito mais perfeitos, se for considerar somente o perispírito dele. Mas muitas vezes eles vêm em missão, precisam vivenciar determinadas dificuldades para nos exemplificar, para ser modelo e guia nosso também, refletindo o modelo e o guia de Jesus nele para nós. Aí ele passa por determinadas adaptações perispirituais para formatar um corpo físico adequado para que ele cumpra a sua missão. Assim que ele desencarna, ele recupera seu perispírito com aquele brilho, com aquela qualidade que lhe é peculiar, que é a conquista dele. Isso é conquista.
Isso é conquista. Isso me lembrou Raul Seixas, na música do Brasil. O homem usa 70% da sua capacidade animal. Isso isso mesmo. Então, gente, então, gente, aqui nós estamos fechando aí já esse primeiro bloco, esse primeiro vídeo. Então, a reencarnação e perispírito, a gente tem muita coisa para falar sobre ela. E que, quando a gente volta lá no vídeo que trata do perispírito, que é só entrar na playlist e localizar esses vídeos lá que fala sobre perispírito. Quando a gente revê esse vídeo aqui, focando em reencarnação, dessa forma que nós estamos fazendo aqui, aí cada um de nós vai fazer esses links, vai fazer essas ligações, vai fazer isso assim com muita tranquilidade. Essa é a proposta, inclusive, do estudo, quando a gente vem trazendo a correlação entre cada um dos princípios fundamentais com os outros 14. É para que nos instrumentalize, para que nos capacite a fazer essas ligações, para que a gente vá construindo o nosso processo de fé. Olha que coisa. Porque fé é um processo. Nós vamos construindo tijolinho por tijolinho. E uma das bandeiras do Espiritismo é a fé raciocinada. E como é que nós vamos raciocinar se nós não fizermos as ligações e não fizermos essas junções, esses complementos, esse suporte que uma ideia dá à outra? Porque os 15 princípios fundamentais são 15 pilares que sustentam o edifício doutrinário. Se um deles ruir, esse edifício vai balançar. Então, a gente conhecendo essa interligação, nós vamos conhecer melhor o edifício todo. São pilares que sustentam esse edifício. E daqui saem as ideias para fazer esse amarrado que é a doutrina espírita. Esse complexo de ensinamentos que os Espíritos nos trazem, eles vão se desfiando e caindo em cada um dos pilares que são os princípios fundamentais. Então, os princípios fundamentais permeiam a doutrina espírita. Por isso que, quando a gente estuda alguma coisa no primeiro livro do Pentateuco Espírita, que é o Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá no segundo, que é o Livro dos Médiuns, nós vamos ver no terceiro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e assim na Gênesis, e assim no Céu e Inferno, nós vamos vendo que a coisa é coerente, é a mesma ideia que você vê aqui, você assimila ela nos outros livros. Por quê? Porque tudo faz parte de um corpo. A doutrina espírita é chamada de monolítica, ou seja, feita numa pedra só. Monolítica, numa pedra só. Então, cada partícula dessa pedra está ligada ao todo. Por isso ela é coerente, por isso ela responde tudo. Há uma expressão que ela responde tudo, mas responde mesmo, desde que a gente busque essas respostas. O que Jesus fala para nós? Pede e receberá, bate e se abrirá, procura e achará, e encontrará. Porque a gente às vezes não tem a resposta, porque nós às vezes não procuramos. E o que a doutrina espírita quer de nós, é que nós pensemos, só isso. Por isso ela é filosófica, por isso ela tem esse caráter filosófico, que nós pensemos, vamos parar de ter preguiça de pensar, e vamos começar a bater para a porta se abrir. Porque segundo os amigos espirituais vêm nos informando, Jesus é a porta, mas a chave é Kardec. Quando fala Jesus é a porta, Kardec é a chave, está falando para nós assim, para você abrir essa porta da compreensão do pensamento e do coração do Cristo, você precisa de algumas chaves que o Espiritismo vem trazer para você abrir essa porta. Senão essa porta vai ficar lacrada e o Evangelho permanecerá tendo pouco sentido, de tal forma que às vezes você o abre, lê, não entende, fecha e guarda e não volta a abrir.
Porque não te tocou, não fez sentido. Porque não tem as chaves. Quais são as chaves? Temos aqui 15 chaves. Como estudar o Evangelho sem as chaves dos princípios fundamentais? Em sã consciência hoje, a partir do momento em que nós olhamos e vimos, e enxergamos, porque muitas vezes a gente olha e não vê, é o que vem acontecendo. Agora a gente está começando a olhar e ver. Aquele que tiver olho de ver, que veja. É isso que Jesus fala para nós. Aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Então, quando a gente começa a ter olhos de ver, a gente fala, gente, como é que eu conseguia entender o Evangelho sem isso? Sem essas chaves. Agora sim, está se tirando o véu, para que eu veja de verdade. Não por entre os furinhos do véu, mas para que eu veja completamente. Nós vamos fazer uma pequena interrupção, daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade, e nós vamos focar isso em livre-arbítrio. Vamos para livre-arbítrio agora, tá? No próximo vídeo, no próximo bloco, nós vamos falar reencarnação e livre-arbítrio. Ok? Muito obrigado, até já.